Olá, boa tarde para todo mundo que está em casa e quem está no seu trabalho, enfrentando essa quarentena. Hoje eu vou passar por aqui para a gente bater um papo bem legal e nós vamos falar aí o tema de hoje, dando continuidade nas outras lives que a gente falou sobre qual é o papel dos pais, qual é o papel dos filhos. A gente falou sobre os traços de caracteres diferentes dentro de uma família. Então a gente tem o que eu mais falei para vocês nessas lives foi desenvolver a escuta e a observação. Então tá olhando em volta do seu ambiente, como é que tá aí? Você está falando muito, não está deixando as outras pessoas falarem, observar o que está acontecendo no seu ambiente e, através disso, tentar criar um ambiente mais saudável. Maravilha? Que bom estar hoje aqui. Tomar um golinho de café. E muito bom estar aqui. Estava precisando demais fazer essa live. Foi uma semana bem tumultuada. Não consegui fazer todo o meu planejado que eu planejei para a semana, que eu tento planejar tudo na semana, e às vezes acontece de não dar certo, né? Ainda mais nesses tempos que está todo mundo em casa, então a gente tem que estar observando qual é a necessidade que está acontecendo naquele momento com o seu filho. E essa semana foi uma semana onde que eu tive que tá suprindo as necessidades da minha filha. Para quem não sabe, eu tenho uma filha que vai completar 6 anos, a Sofia, e tá pertinho o aniversário dela, bem perto. E aí, fazendo só um parênteses aqui, com vocês não vendo, então eu estou procurando um presente para dar para ela, e aí fomos perguntar, em vez de eu ir comprar o que eu queria, a gente perguntou o que queria. E é isso que é legal vocês estarem fazendo neste momento, vendo qual é a necessidade da criança. Então, vale perguntar sempre e observar e fazer escuta neste momento do qual é a necessidade dessa criança que está à tua volta ali. Então, fizemos a pergunta, o que queria de presente de aniversário? E aí pediu uma bicicleta. Achei formidável, porque se você não sabe, eu ando muito de bicicleta. Eu, meu esposo, a gente anda muito de bicicleta. E como ela era até o momento bem pequenininha, ela andava na cadeirinha que anexa a bicicleta. Depois compramos uma para ela, ela ganhou de presente essas bicicletas sem pedais, aonde ela desenvolveu bastante o equilíbrio dela. E agora chegou o momento, ela vai completar 6 anos, dela ter sua própria bicicleta. Olha que bacana. Mas tem uma coisa que a gente vai estar falando sobre isso, depois nós vamos voltar nesse assunto para você entender, então, por que dar essa bicicleta, tá? Então, é uma necessidade dela, foi ela que pediu, e tudo bem, porque vai ser super legal, ela vai treinar a sua lateralidade, ela vai treinar a sua coordenação motora, então existe uma série de coisas e foi uma coisa que ela quis. Então a gente entra em reunião com a gente, podemos dar esse presente agora? Sim, bacana. Então, o que acontece? É esse o tema que nós vamos falar hoje. Vamos fazer esse alinhamento. Lembrando que a gente já falou sobre viemos falando até agora tudo sobre essa questão de como a gente ver as necessidades que essa criança está tendo. E hoje nós vamos falar para meus filhos tudo o que não tive. Olha que bacana esse tema. Vamos lá então? Muitos barulhos por aqui, então às vezes eu acabo me desfocando um pouco, mas vamos trazer para cá de novo e vamos levar esse assunto.
Estava morrendo de saudade de fazer live. Isso me ajuda muito, por causa de um traço de caráter meu, que gosta de ser visto, gosta de aparecer, gosta de estar conversando. Então, essa é a forma que eu tenho também de estar suprindo aqui os meus recursos, está falando sobre todo esse meu estudo. Tudo isso que eu venho falando para vocês, isso tem um fundamento, tá? Tem um fundamento, aonde é baseado em muita pesquisa, em muita metodologia e também em muita prática. Porque imagine só, eu falando para vocês de filhos, se eu não tenho filhos. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, eu acabo testando em casa. Tudo isso vem à base de teste, vem à base da minha convivência, da minha comunicação com a minha filha, com meu esposo, tudo dentro de casa. Então, bora lá. Então, para os meus filhos, tudo o que eu não tive. Quem nunca quis dar para os seus filhos tudo aquilo que não teve na sua infância? Então, por exemplo, às vezes quando você era criança, você tinha aquele sonho de querer ir para a Disney. E aí você projeta no seu filho para ir para a Disney, mas na realidade é você que queria ir, não é ele. Ou então, por exemplo, já passei muito por isso. Quando eu estava na escola de bailado do Municipal de São Paulo, então tem a escola de bailado, aonde as crianças existem para os adultos, para fazer formação, enfim, para trabalhar também a parte de técnicas mesmo. E aí tem a parte onde as crianças, o setor lá onde as crianças, quando estão preparadas por volta de 7, 8 anos, quando toda a estrutura óssea da criança está pronta, porque aí nesse momento que ela pode fazer aula de balé mesmo, e aí as crianças se cadastram lá, as meninas se cadastram, os meninos também se cadastram. E eu cheguei a participar de algumas seleções, assim, pude assistir, e aí você percebe que muitas crianças estão ali, não é porque elas querem, não é porque é o sonho delas, é porque é o sonho da mãe. A mãe queria ter sido uma bailarina e não foi. E aí ela projeta na criança esse sonho de bailarina e quer porque quer que a filha seja uma bailarina. E aí a criança vai lá, ela não gosta daquilo, ela não se sente à vontade, ela não está inspirada. E aí o que você vê? Crianças que fazem por fazer. Elas não fazem porque gostam, elas não fazem porque elas sentem prazer naquilo, sabe? Aquele tesão de fazer aquilo, aquele prazer. Entende essa diferença? E quando as pessoas estão projetando seus sonhos em outras, então tem que observar isso, tem que observar muito. E a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, tá? A gente sempre quer dar o melhor. E geralmente esse melhor é tudo aquilo que a gente não teve com os nossos pais na nossa infância. Mas será que isso realmente é saudável para essa criança? Será que é saudável? Você já parou para se perguntar isso? Se é saudável? Então, o que acontece? A criança vai pegar esse sonho que não é dela, isso não vai ser saudável para ela. Ela não vai estar fazendo com prazer. Porque não é o sonho dela, é o seu sonho que você está projetando naquela criança. E aí vai muita história, né, gente? Vai várias histórias. E será que realmente esses pais estão fazendo o melhor para os seus filhos? Será que realmente isso é o melhor para o seu filho? Quando eu tento fazer pelos meus filhos o que eu queria que os meus pais tivessem feito comigo,
Eu estou pensando na minha realidade e não na realidade do meu filho. Não na realidade dessa criança. Percebe isso? Agora você volta lá atrás e pensa na tua realidade como ela era antes. Então, pode ser que você fale aí para mim que seus pais não tinham dinheiro para comprar brinquedo. Por exemplo, a minha mãe, quando ela era criança, ela não tinha brinquedo. O que ela tinha? Hoje minha franja não está ajudando muito aqui, né? Vamos botar para trás aqui esse cabelo. Então, o que a minha mãe tinha quando ela era criança? Ela pegava, não tinha boneca, então ela pegava espiga de milho, morava na roça, espiga de milho e fazia bonecas, certo? Pode ser que também, por exemplo, na minha infância, a gente tinha épocas certas de ganhar brinquedo. Meu pai trabalhava numa multinacional e aí tinha a época de dar brinquedo na criança, no dia da criança, no Natal, mas não era a gente que escolhia, tá? Então era brinquedo conforme a faixa etária e era super formidável. E aí tem um caso que eu vou contar para vocês aqui, que aconteceu comigo, e isso eu levei para o resto da minha vida. Então, o que aconteceu? Essa empresa do meu pai, ela dava brinquedos conforme a faixa etária. E aí, chegou o dia de ganhar brinquedos, e eu lembro, eu tinha uma idade, e quem era um ano mais velho do que eu, ganhou, sabe aqueles cubos mágicos? Aqueles cubos que você vai girando, girando, girando? E aí eu falei, gente, eu quero isso para mim. Que legal! E eu adorava essas coisas, né? Sempre fui muito ligada nessa coisa de quebrar a cabeça e charadas sabe, esses esquemas assim, e tentar desvendar qual era esse esquema. O que aconteceu? Não era a minha idade. Então, eu não ganhei esse brinquedo. Aquilo ficou na minha cabeça. Então, quer dizer que o ano que vem eu vou completar essa idade e eu vou ganhar esse brinquedo. Eu fiquei o ano inteiro nessa expectativa. E quando chegou no Natal, e aí a empresa começou a distribuir os brinquedos, o que aconteceu? Eles mudaram os brinquedos. Não foi mais o mesmo. Imagine a minha decepção como criança, que eu queria tanto aquele cubo mágico e não ganhei o cubo mágico. Foi muito frustrante para mim. E depois nunca mais eu tive a oportunidade de ganhar aquele brinquedo. Olha para você ver. Até hoje, isso reflete em mim. Eu podia muito bem ter falado para o meu pai que eu queria aquele brinquedo, mas eu sabia que eles não tinham condições de estar comprando. E tem toda a situação do ambiente também. Mas percebe isso? Que a necessidade da criança? Então, a gente tem que estar observando isso. Às vezes você quer dar um presente para a criança, mas é um presente que você gostaria de. Então, eu adoraria agora. Vou comprar um cubo mágico e vou dar de presente para a Sofia porque aquele era o meu sonho. Não, mas às vezes ela não curte isso. Entende? Percebe isso? Então, às vezes a criança pode ser que ela super se interesse, mas eu não tenho que comprar só porque eu não tive. O que você pode fazer tá vendo se ela quer aquele brinquedo. Se ela necessita, em vez de sair comprando tudo que você não teve e enxatando aquilo ali na criança, sabe? Primeiro que fica com um monte de brinquedo, não consegue brincar. Eu neste momento, por exemplo, eu preciso urgente fazer uma limpeza nos brinquedos da Sofia, no sentido de pegar vários brinquedos e doar, porque já começou a ficar muito brinquedo. Porque ganha também bastante. E aí a gente vê qual é a necessidade dela. E às vezes a gente resolve fazer uma surpresa. Pô, ela tá querendo muito aquele brinquedo. Não é aniversário, não é. Mas estamos passando por um momento tão complicado, trancada dentro de casa, por que não? Veja bem, é uma linha muito tênue. Você não tem que ficar enxetando a criança de coisas.
o gostoso é fazer surpresas. E às vezes essas surpresas pode ser uma dobradura. Pode ser fazer bandeirinhas de tecido, agora que estamos na festa junina, já que não vão poder fazer quadrilha e fazer todas essas coisas, né? Então, enfeitar a tua casa, fazer esses mimos, sabe? É essa a sacada. É você observar e ver que você não está fazendo por você. Você está fazendo por ela, é a necessidade dela neste momento. Então, tem que observar, porque é uma linha muito tênue. E outra coisa também é que nós, neste momento, como é que você vê as necessidades dessa criança e as suas necessidades que não foram supridas lá quando você era criança? Nós estamos em tempos diferentes, culturas diferentes, a economia está diferente. E ainda tem o fato que o seu filho, ele tem traços de caracteres diferentes dos seus. Então, de repente, para aquele menino, aquela bola incrível, não vai fazer a menor diferença. Porque ele gosta, de repente, de games. Ele gosta, de repente, de jogos de quebra-cabeça. Pô, mas eu queria muito. Lembra que na live anterior, vamos fazer esse alinhamento, na live anterior eu falei sobre essa questão da história que eu contei, o pai e a mãe que são diferentes, e aí a criança é mais quieta, gosta mais de silêncio, gosta dessas coisas mais mentais, porque a energia dela tá toda aqui na cabeça, lembrando, tá? Beleza. Então, o que você... e às vezes esse pai, lembrando da história, da historinha que a gente contou, esse pai, ele quer que essa criança seja ativa, seja proativa, cheia de amigos, jogue de futebol, aí resolve dar uma bola para ela. E ela não curte bola. Entende isso? Porque é uma coisa tua. Então, a gente tem que prestar atenção também nos traços de caracteres dessa criança, nos seus, no ambiente que você tem em casa. O que acontece quando você faz esse tipo de coisa e você não observa, e aí você acaba jogando na criança todas as suas necessidades e as suas expectativas, você faz um mal terrível para essa criança. E geralmente esse mal, você acaba sufocando a criança. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Percebe isso? Porque a gente está o tempo inteiro comparando a nossa infância, a nossa experiência, a nossa vivência, as nossas necessidades que a gente teve lá atrás, quando a gente era criança, a gente está projetando agora com os nossos filhos. É legal trazer coisas de... Claro que é. Você contar para a criança o que você fazia, mas não de uma forma onde você joga nessa criança que o seu é melhor do que o dela. Ah, porque eu brincava muito na rua. E agora as crianças agora não brincam na rua. Gente, são tempos diferentes. O que você pode estar fazendo é introduzindo para a criança ter essa experiência. É diferente você trazer a experiência que você teve lá para agora, como soltar pipa, brincar de bola na rua, pegar giz e desenhar na rua, andar de bicicleta. Você trazer essa experiência bacana para essa criança, mas sem colocar as suas necessidades em cima das necessidades da criança. Viu? Tem que observar. É uma linha, assim, muito tênue. Tem que observar qual é a necessidade da criança. A realidade do meu filho comigo é diferente da minha realidade com os meus pais. Faz sentido isso? Então, tem que estar observando o tempo inteiro, gente. Eu vou martelar na cabeça de vocês o tempo inteiro sobre observar, sobre escutar
Através da observação, você vai conseguir perceber qual é a necessidade que essa criança tem naquele momento e suprir aquela necessidade, independente de como foi lá atrás a sua experiência. Tá fazendo sentido? É bem complicado, não é, gente? É bem complicado. A realidade... Estou olhando aqui no meu script, aqui, né? Para a gente não se perder muito. E aí tem uma frase aqui que eu acabei de falar, e é bem isso. A realidade do meu filho hoje é diferente da minha realidade quando eu era criança, tá? Então, hoje, as crianças de hoje, elas estão no mundo da tecnologia, que é bárbaro. E tudo bem, gente. Vamos fazer uma ponderação nisso? Claro que vamos. Mas se você deixa... resolve ser radical. Não vou fazer nada disso. Não vou deixar minha criança mexer com o celular, nada disso. Às vezes você... É uma linha tênue, tá? Olha, preste bastante atenção no que eu vou falar para não entender errado. É importante, nós estamos vivendo no mundo da tecnologia. É importante que essa criança saiba, tenha um interesse nesse mundo da tecnologia. Ela vai ter. Ela já nasceu com o dedinho para fazer assim. E às vezes a gente acha incrível, crianças pequenininhas já conseguem ali travar, mexer no celular, no tablet. O que você tem que fazer, tem o momento certo para estar fazendo isso. Porque se você trava tudo isso, o que acontece? Quando ela for inserida dentro do mundo, quando ela estiver adulta, né? Ou estiver na escola mesmo, já tem toda essa informatização, né? Que você tem que estar usando, ela não vai saber mexer nas coisas. Então, muita calma nessa hora. É uma linha, como eu disse, tênue. É importante, assim, a criança, é o mundo dela que ela está vivendo hoje, é o mundo da tecnologia, é do dedinho. O que você tem que fazer é quanto tempo você vai deixar essa criança mexendo nisso. Qual é a qualidade desse envolvimento com a informática, desse envolvimento com a tecnologia. Tá certo? Então, ela vai sim ter os momentos lúdicos de contar histórias, de ver livros, de brincar com pedrinhas, com gravetinhos e fazer casinha, de pegar os giz e rabiscar a rua inteira. É proporcionar isso para ela. Lembrando que sempre observar qual é a necessidade dessa criança. E aí o que acontece? Tem muitos pais querendo compensar no filho o que não teve quando era criança. Exatamente isso que a gente falou até agora. Então, quer compensar. E às vezes quer compensar também, porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando tanto, mas tanto, que não consegue ter tempo para essa criança. E aí essa criança, qual é a necessidade dessa criança? Ela começa a falar, chama atenção, ou com birra, ou ela começa a ficar irritada, ou ela começa a ficar brava com alguma coisa, ou tudo irrita ela, ou tudo ela chora. Peraí. Quando ela está fazendo isso, birra, choro, malcriação, resmungando, brava, ela está usando isso para expressar alguma frustração de alguma necessidade que ela não está tendo. É alguma necessidade aí que essa criança não está tendo. O que você tem que fazer? Observar. Observar. E às vezes não é chegando em casa com doce, com brinquedo, porque isso não é a necessidade dela. Por isso que tem que estar observando. A necessidade que ela está querendo é de um pai e uma mãe mais presente, que sente para contar uma história para ela, que sente para brincar com ela. Percebe isso? Tá fazendo sentido até agora para você? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se sente culpado e a culpa entre os pais e principalmente nas mães é gigantesca. Quantas e quantas vezes, gente, eu me senti culpada, por exemplo, às vezes de ficar brava com a Sofia por alguma coisa, culpada porque
eu queria estar mais presente com ela e precisava trabalhar. Pensa agora nessa pandemia. A gente, todo mundo já trabalhava em casa, eu com meu esposo, a gente sempre trabalhou em casa, sempre home office. E aí, ela ia para a escola. Agora ela está em casa. Ou seja, é um mundo novo para ela. Ela nunca viu o papai e a mamãe trabalhar tanto. E eu tive que adaptar os meus horários, eu tive que adaptar o meu trabalho. Por quê? Porque aumentou a rotina da casa. Ela está em casa agora e a necessidade dela de ter alguém para brincar com ela é gigantesca. Então, vai muita conversa para suprir as necessidades dela. Então, tem uns momentos que ela sabe que eu preciso trabalhar, que o papai está trabalhando. E aí, o que resta para essa criança que está sozinha em casa, não tem como sair, não pode ir para a casa dos amiguinhos, não pode ir para a escola, e os pais realmente precisam trabalhar por um período ali. Eu diminuí o meu período de trabalho. Então, eu trabalho durante o dia por volta de 2h30. Então, essa live que eu estou aqui contigo agora faz parte dessas 2h30. Então, pensa, é uma doideira, uma loucura, para poder organizar tudo isso, para estar aqui, porque isso faz bem para mim. Isso é uma forma de eu estar passando conteúdo para você e da gente estar trocando essa experiência. E de eu estar te contando de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivenciei, dos erros, dos acertos, eu estou te trazendo aqui, já mastigadinho. Olha que bacana, olha que informação show. Então, neste momento que eu estou aqui, neste momento que eu trabalho, ela assiste TV. É isso. Mas aí é preciso ter esse olhar da observação, o que ela está assistindo. Vamos ver coisas que vão ensinar. Então, por exemplo, ela assiste alguns desenhos e depois ela vem contar que são formidáveis, que estão ensinando ciência sobre bichos, como é cada bicho, o habitat, é bem bacana. Então, é essa a diferença, tá? Então, vamos parar de querer compensar aí nos nossos filhos o que a gente não teve na nossa infância. Vamos recapitular. Às vezes eu dou uma perdida aqui. E aí eu volto para o meu script aqui. Então, mediante a isso, a gente tem não tem que fazer tudo aquilo para o filho daquilo que a gente não teve. Então, não adianta você ir comprar vários brinquedos, roupas, levar em lugares assim diferentes, passear, comidas diferentes que você quer comer, quer que a criança experimente, viajar em lugares que são seu sonho. Ah, vamos para Disney. Esse era o seu sonho ou é o sonho da criança? Percebe? É esse alinhamento que eu quero fazer contigo. Agora, você não tem que pegar tudo isso e dar para a criança só porque você não teve. Encher a criança de roupa, brinquedo, comida. Não, veja com ela. Deixa ela escolher as coisas dela. Isso dá, entende? Percebe? Isso você pode deixar a criança escolher. Olha, a gente vai viajar. A gente vai viajar para tal lugar porque a mamãe quer conhecer muito esse lugar. Tudo bem? Beleza. Qual lugar que você gostaria de viajar? Olha, eu quero comer comida japonesa. Certo? Porque eu gosto disso. Então, nós vamos lá e lá a gente vê alguma coisa que você queira comer. E aí você vai fazendo esses alinhamentos, entende? Agora, não é porque era o meu sonho de ter um cubo mágico que eu tenho que dar um cubo mágico para a Sofia. Tá? A não ser que ela queira. Ela veja numa loja e ela, olha que legal, mamãe, eu vou levar. E é bem capaz, dependendo do traço de caráter acentuado que essa criança tenha, é bem capaz, por exemplo, dela entrar numa loja e saber que você tem um sonho
de ter aquele brinquedo e ela comprar, pedir aquele brinquedo só para satisfazer o teu sonho. Presta atenção nisso. Presta bastante atenção nisso, tá? Bom, fazendo esse alinhamento, então, fique atento, quais são os seus sonhos, e lembrando que os seus sonhos não são os sonhos do seu filho, da sua filha. Eles devem construir os seus próprios sonhos. Então, por exemplo, a Sofia, eu adoro cachorro. Eu quero muito um cachorro. E a Sofia sabe disso. E aí ela sempre fala, eu quero um peixe. Então vamos fazer assim. Eu vou ter o meu peixe e você vai ter o seu cachorro, mamãe. Olha que formidável isso. Quando você traz o recurso da tua criança, dela desenvolver o próprio sonho dela. Entende? Então, o mundo em que os nossos filhos vivem hoje é diferente do mundo que a gente vivia antes. As necessidades dos nossos filhos de hoje são diferentes das necessidades nossas, que foram no passado. As necessidades deles são diferentes das nossas. Então, a gente não tem que projetar nos nossos filhos o que a gente sentiu como falta na nossa época. Entendi isso? Vou de novo aqui. A gente não tem que projetar nos nossos filhos o que a gente sentiu que fez falta lá na nossa época. Então, você tem que sempre fazer essa pergunta. Olha que bacana. Olha que bacana. Faça sempre essa pergunta. Dar para o meu filho o que eu não tive é a necessidade dele nesse momento? Ele realmente precisa disso? Então, veja bem. Dar para o meu filho o que eu não tive é a necessidade dele neste momento? Ele realmente precisa disso? Quando você usa essa pergunta, você consegue filtrar e perceber quais são as suas necessidades e quais são as necessidades daquela criança. Quais são os seus sonhos e qual é o sonho daquela criança. Olha que fantástico. É só observar, escutar e fazer essa pergunta. Toda vez que você quiser dar alguma coisa para essa criança, um brinquedo, uma roupa, levar para algum lugar, para e pergunta, isso é minha necessidade ou é a necessidade da criança? Ela realmente precisa disso? E aí você assume que não. Isso é uma necessidade minha. E deixa claro isso para a criança. Olha, a gente vai em tal lugar porque é o meu sonho. Eu quero muito ir lá. Ok? E aí você vai conhecer o meu sonho. Quando você faz isso, agora presta muita atenção nisso que eu vou fazer, que eu vou falar para você. Quando você faz isso para a criança e fala, vamos ali naquele lugar, eu vou comprar isso daqui, porque isso é importante para mim, porque é um sonho que eu tenho. Nós vamos em tal lugar, porque eu gosto muito desse lugar. Quando você traz para você a necessidade que você tem, você assume a sua necessidade, você assume essa responsabilidade e não projeta na criança, você está ensinando para essa criança para ela ter sonhos. Porque ela vai ver que você tem aquele desejo de ter aquele... Quando você era criança, você tinha um desejo de ter aquele brinquedo e agora você vai comprar. Você vai dizer para essa criança, você está dizendo para essa criança que você tinha o desejo de ir para aquele lugar e agora você está realizando. Aí essa criança vai parar e vai falar, opa, peraí. A minha mãe e o meu pai, eles tinham esse sonho e eles estão realizando. Então quer dizer que se eu sonhar, eu também posso realizar, mas os meus sonhos. Olha que formidável quando você permite e assume as suas necessidades e deixa a criança assumir as delas, ter as delas
sonhos dela, você acaba criando, fazendo com que essa criança sonhe, mas os sonhos dela. Porque o que a gente vê hoje em dia são pessoas vivendo sonhos de outras. São filhos indo para a faculdade, fazendo uma faculdade porque o pai quis. Porque o pai, meu pai era médico, então eu também vou seguir, porque todo mundo na minha família é médico. E de repente essa pessoa queria ser um advogado, ou queria ser, sei lá, um chefe de cozinha. E o sonho, para onde que vai? Frustra. E às vezes você vê filhos indo lá, fazendo aquela faculdade, depois pega, entrega o diploma para o pai, pronto, era isso que você queria? Tá aí o diploma. Agora eu vou realizar o meu sonho, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, o que eu... Olha, que situação, não? Um monte de gente, vivendo esse tipo, vivendo sonhos que não são seus, fazendo as necessidades de outras pessoas. Então pare e observa. Pare e observa e veja qual é a sua necessidade e qual é a necessidade da criança. Então, tudo que você for fazer para essa criança, faça pela necessidade que ela tem. Lembrando que a sua função como pai e como mãe é educar, amar, ensinar e suprir as necessidades daquela criança, tanto físicas quanto emocionais. Fica essa para refletir, então. Maravilha? Lembrando que tudo isso você consegue entender a mente, como funciona uma mente através do corpo. Pelo formato do corpo, a gente consegue entender como uma mente funciona. E dessa forma, entendendo os traços de caracteres dessa criança, você entende como ela funciona e você entende quais são as suas necessidades. Não queira dar uma bola para uma criança que tem toda a energia aqui na cabeça. Ela vai querer jogos, ela vai querer coisas de raciocínio. Então, observa. Veja quais são as suas necessidades. E vá você suprir as suas necessidades. Se você tinha um sonho, quando você era criança, de ir para Disney, vá. Você pode chamar, falar, olha, esse sonho é meu, vamos para Disney? E convidar a criança para ir. Às vezes não é o sonho dela, mas assuma, é o seu sonho. Se você sempre quis ser uma bailarina, pergunte para a criança, quer fazer aula de balé? Eu passei por isso. Muitos anos dancei. Hoje não faço mais isso. Profissionalmente, nem, enfim. Então não danço mais balé nem nada. Mas passei pela escola de bailado municipal. E aí, a Sofia foi fazer aula de balé. Falei, quer ir fazer aula de balé? Vamos experimentar? Vamos experimentar tudo. E sabe o que aconteceu? Ela não curtiu. Eu adoraria que ela fizesse aula de balé, mas não é a necessidade dela. Então, bora lá. O que você quer fazer? O que você gostaria de fazer? E aí, ela se identificou com o piano, em fazer aulas de piano. Percebe isso? Era necessidade dela. Eu nunca toquei piano na minha vida. Nenhum instrumento. Nunca tive, talvez, a oportunidade ou o olhar dos meus pais para isso. Acho super bacana. Então, é testar, ver qual é a necessidade da criança. E, às vezes, entenda que a necessidade da criança não vai ser a mesma que a sua, porque ela tem uma forma de pensar diferente da sua. Falei demais, gente, falei bastante. Então, eu vou encerrar com essa reflexão para você. Então, observe as suas necessidades e não projete os seus sonhos, as suas necessidades para suprir as necessidades da criança. Observe, veja o que ela realmente precisa
E faça sempre essa pergunta. Ela realmente precisa disso? Tá ok? Então a gente se vê aí na próxima live. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem entrou pela metade aqui no Instagram, vai estar lá no meu canal do YouTube. Depois eu vou colocar no IGTV também. Então a gente se vê na próxima live com mais assuntos sobre traços de caracteres, sobre pais, sobre filhos, crianças, tá ok? Bom final de semana para todo mundo e a gente se vê. Um beijo grande, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.